A paz do Senhor. Amém. Eu vou ser muito sincera com vocês em dizer que eu não sei nem por onde começar. Eu estava orando antes de vir para cá. Acho que num momento que em nenhum outro lugar eu poderia ter isso, que não fosse sozinho com o Senhor. E eu falei a Deus que eu não tinha nada para oferecer para vocês essa noite. Eu realmente não tenho nada para oferecer para vocês essa noite. Mas eu creio que Ele tem muito para oferecer a vocês todos os dias, inclusive essa noite. Amém? Obrigada. Acho que alguns aqui já sabem que eu não me sinto muito confortável nesse lugar aqui. Eu não tenho o costume de estar compartilhando a palavra na frente de tantas pessoas, né? Mas falar a Deus é muito bom. Eu estive meditando, desde que Igor falou que no dia de hoje eu estaria aqui, o que é que eu podia falar para vocês. E eu estive orando e pedindo a Deus que colocasse essa palavra no meu coração, que eu pudesse aprender e que fosse algo que eu também fosse capaz de viver e passar para vocês também, não de uma forma hipócrita, mas de uma forma que fosse possível a mim também. E já faz algum tempo que eu tenho lido o livro de Eclesiastes, chamado O Livro do Pregador, que, segundo alguns teólogos, a maioria deles dizem que ele foi escrito pelo rei Salomão. E esse livro, ele é um livro que a gente tem que tomar muito cuidado quando lê, porque em alguns momentos dá para você se sentir quase depressivo com as coisas que Salomão fala. Que ele fala assim, olha, tudo é vaidade. Nada que você constrói, nada que você sonha, nada que você faz, não tem valor nenhum. Quando você faz isso, você corre atrás de coisas materiais e mesmo que você realize todos os seus sonhos, é como você correr atrás do vento. Porque não tem nada mais importante do que Deus. E assim, enquanto ser humano, né, enquanto gente, né, carne e osso, é difícil você não ter sonhos, é difícil você não idealizar coisas, não querer coisas, não construir coisas nas nossas vidas. É muito difícil. E é mais difícil ainda a gente colocar Deus acima dos nossos sonhos, dos nossos projetos, mas é extremamente necessário. E Salomão, ele fala de tudo que ele viveu. O livro de Eclesiastes, ele não é exatamente uma pregação. A mim pareceu que ele era um testemunho. Salomão, ele fala sobre todas as coisas que ele fez, tudo que ele, em todos os lugares que ele procurou se satisfazer, onde ele buscou prazer. E antes de eu começar a entrar nesses pontos, e que eu acredito que muitos de vocês, assim como eu, vão se identificar em várias coisas, talvez em nem todas delas, mas em várias coisas. Antes de entrar nesses pontos, eu queria falar uma coisa especial. Uma das coisas que me moveu a estudar o livro de Eclesiastes foi porque eu estava lendo uma passagem quando Salomão ainda era a história de Davi, né? Quando ele morreu, né? Ia morrer e foi passar o reino dele para Salomão enfim, estava lendo Reis, né? E chegou um momento que eu comecei a ler a história de Salomão quando ele tomou posse do reino. E Deus perguntou a ele, pede o que você quiser que eu te darei. E Salomão, ele muito sábio, ele falou assim, eu quero sabedoria para julgar o teu povo. E eu só vou ser capaz de fazer isso se o Senhor me der sabedoria. E Deus falou assim, a palavra fala assim, que Deus se agradou do pedido de Salomão. E
disse a ele: olha, porque você não me pediu nem prata, nem ouro, nem uma vida longa, nem vingança contra os seus inimigos, eu te darei todas essas coisas e farei de você um homem sábio como nunca antes existiu e depois de você não haverá. Então, eu fiquei pensando, milhares de pessoas já nasceram. Deus é fiel à palavra dele. Se ele disse que não haveria mais nenhum homem mais sábio que Salomão, então, como eu creio que Deus é fiel à sua palavra, então não houve até os dias de hoje, a não ser que ele diga, haverá outro homem, nascerá outro homem mais sábio que Salomão, não houve. Então, eu fiquei pensando, se Deus fez dele o homem mais sábio do mundo, de uma forma peculiar, a gente vai levantar isso depois. Porque eu não me movi antes para ler o livro de Eclesiastes e para tentar entender por que Deus fez ele o homem mais sábio do mundo. Quando eu disse que o livro de Eclesiastes é um testemunho, é porque ele escreve o livro no fim da vida dele e com um tanto de amargura ele olha para trás e fala assim: eu não encontrei prazer nas coisas que eu vivi, nas coisas que eu busquei, porque, na verdade, eu só poderia encontrar prazer e satisfazer a minha alma no Senhor. É no livro de Eclesiastes que a gente encontra aquele velho versículo que dá a todo jovem. Jovem, né? Procura o Senhor nos dias da tua mocidade. Antes que venha o dia mau, você olhe para trás e diga, neles eu não tive prazer algum. O homem mais sábio do mundo nos aconselhou a gente buscar o Senhor enquanto nós somos jovens. Antes que a gente olhe para trás e veja que a gente correu a vida toda atrás do vento e chega aos fins dos dias com amargura e arrependido de não ter aproveitado tudo que Deus tem para oferecer quando a gente está nos pés dele, desde novo. Eu escutei uma vez, eu fui criada na igreja, desde criança na igreja. E, obviamente, por ter tido essa criação, né, nascer e crescer num lar cristão, eu perdi a oportunidade de vivenciar o que muitas pessoas que não tiveram essa feliz oportunidade e andar por caminhos que muitas pessoas tiveram de tristeza e arrependimento. Eu tive mais sorte, eu creio, nesse ponto. Mas, se você não tem esse exemplo como eu tive, se você não nasceu num lar cristão, eu queria dizer que Deus foi misericórdia com você desde então para que você estivesse aqui essa noite. Entendeu? E eu queria falar um pouco para vocês sobre Salomão. E eu estou um pouquinho nervosa e eu espero que vocês consigam entender. Não é fácil. Quando a gente estava lá atrás orando, aí Trigo falou assim, na oração, orando pela minha vida, ele falou assim, olha, Senhor, que o Senhor derrame sobre a vida de Jéssica conhecimento e sabedoria. E tem uma diferença muito grande. E eu só entendi essa diferença além da Eclesiastes. Quando foi aqui no último louvor, vocês estavam cantando aqui, a gente estava cantando aqui, quando o grande dia chegar, né? Eu vou estar junto a ti e eu te direi, Senhor, valeu a pena. E eu vou dizer para vocês que como isso vai fazer todo sentido essa noite. Como é bom você poder olhar para trás e dizer assim, diante das decisões certas, sobre o discernimento que o Senhor nos proporciona quando nós buscamos a sabedoria, e não o conhecimento, simplesmente. Mas a sabedoria que é algo de quem pratica o conhecimento. De você olhar para trás e dizer assim, Senhor, valeu a pena. Amém? No Salmo 111:10, Miguelzinho, abra aí, por favor. Guarda esse salmo no seu coração, viu? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso
Ele será louvado para sempre. Amém? O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Um homem e uma mulher que não teme a Deus, essa pessoa também não vai honrar a Deus, não vai obedecer os seus mandamentos e não vai viver uma vida que agrada a Deus. Essa pessoa é uma pessoa tola. Por isso que, sempre que você for ver na Bíblia referenciar sabedoria, e o princípio da sabedoria, como fala em Salmos, é temer a Deus, então você vai encontrar pessoas sábias que cumpriram a palavra de Deus, fizeram aquilo que agradava a Deus, porque temia a Ele. E porque sabe que Deus é um Deus justo. Um homem que não teme a Deus é um homem sem regras. Então ele não vai se preocupar com o que ele vai plantar de ruim nessa vida. Ele não vai se importar com escolhas que conhecemos ser erradas. De nenhuma forma. Amém? Em Jó se repete, Jó 28, 28 diz, o temor do Senhor é a sabedoria. A sabedoria, nesse ponto, ela aparece como algo que só existe em Deus. Você só encontra isso em Deus. Um homem que conhece, que se abstém de coisas que nós conhecemos ser erradas, mas ele faz isso por não querer que as pessoas descubram que ele fez. Ele só conhece. Ele só conhece, ele não tem sabedoria. Porque a sabedoria, ela vem justamente... Eu tenho plena consciência sobre tais coisas que eu não vou fazer isso. Coisas que aparecem como erradas. Eu vou dar um exemplo para ser mais claro, que talvez esteja um pouco confuso. A gente pode conhecer e saber o que é bondade. Conhece o que é bondade. Mas a sabedoria, ela se expressa também na bondade. Então, se você pratica a bondade, você é uma pessoa sábia. Não é uma pessoa que conhece a bondade, não é uma pessoa que conhece a bondade, é uma pessoa que pratica a bondade. Você é uma pessoa sábia. A bondade é um dos frutos do Espírito, e não é só isso que é gerado no homem. E esses frutos, eles só vão se revelar na sua vida se você buscar e por ser uma pessoa sábia e procurar os preceitos do Senhor. Amém? Essa prática de virtudes é o que diferencia no homem o conhecimento da sabedoria, a prática dessas virtudes. Eu queria que, por favor, Miguel, abra em 1 Reis 2. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Para aí. Mais na frente, eu não marquei aqui direito, mas é no capítulo 2 mesmo. Davi fala assim de Salomão, que ele era um homem já sábio e prudente, antes mesmo de Salomão ser abençoado por Deus com essa sabedoria. Então, assim, ele já era um menino que foi criado, ele foi um rapazinho que foi criado com bons exemplos. Davi era um ótimo exemplo, né? Às vezes a gente, quando vai se referenciar em Davi, sabe que Davi escreveu alguns salmos, que foi rei de Israel, sabe que ele adulterou com Betseba, e sabe que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas não sabe porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Alguns teólogos gostam de dizer que Davi era um homem depressivo. O reinado de Davi foi um reinado de guerras. E eu acho difícil um homem não viver angustiado sendo o senhor de uma nação em guerra durante vários e vários anos, mas sendo extremamente misericordioso, se derramando aos pés do Senhor o tempo todo e ansiando pela aprovação de Deus e pela orientação de Deus o tempo todo. Você vai ver muito isso nos Salmos e na história dos reis. Salomão, ele teve um reinado um pouco diferente. Ele teve um reinado de paz. Ele usufruiu de tudo que o pai dele construiu durante longos anos.
Obviamente, o reino dele prosperou um tanto mais do que o do pai dele. Foi um reino muito rico, por causa da sabedoria, da boa administração dele. Mas esse reino ele foi próspero enquanto Salomão, a sabedoria dele estava submetida a Deus. Salomão, durante a vida dele, ele foi construindo o conhecimento e foi ficando um homem muito sábio, conhecido entre todos os povos que era um homem sábio. Mas ele foi sendo seduzido por coisas estranhas, coisas que não agradavam a Deus. Ele começou casando com uma mulher que não era... uma mulher egípcia, né? E, na verdade, ele teve muitas mulheres, ele teve um harém. Não era próprio, né? Era muito comum na época, mas não era aquilo que seria próprio para um rei que era servo de Deus. E ele teve um harém, teve muitas mulheres, se deleitou em todos os prazeres sexuais possíveis, é o que Eclesiastes fala. Ele fala. Ele veio adorar outros deuses estranhos que as mulheres dele adoravam. Ele começou a oprimir muito o povo dele com taxas e impostos altíssimos, e foi assim que o reino dele foi ficando cada vez mais rico. Entre outras coisas, ele foi abandonando a prudência e o coração dele foi se elevando porque ele era um homem sábio. Então, ele não precisava de mais nada. Ele só precisava da sabedoria dele. Salomão ele chegou a um ponto que esse conhecimento que ele tinha, esse homem cheio de poder, né, rico, conhecido, famoso, ele estava tão cheio dele mesmo que ele chegou à apostasia. Nada do que ele fazia era algo que pudesse ser proposto por Deus. E ele foi se entregando essa vida. E quando eu falo que Eclesiastes é um testemunho, é porque ele começou a ver nos fins dos dias que tudo que ele buscou, tudo que ele construiu, as grandes construções, todo o dinheiro, toda a riqueza que ele tinha, muitos filhos, porque eram muitas concubinas, muitas mulheres, era um harém, né? Era muita mulher. E por isso era muito filho também, né? Todas as formas que ele tentou enriquecer a administração do reino dele, ele olhou para trás e fez assim: todo o trabalho que eu tive, tudo que eu construí, eu vou morrer e eu não vou levar para mim. Vai ficar para quem está vivo. E não que isso seja um problema, mas eu me esforcei tanto, eu me gastei tanto, eu busquei tanto, mas eu estou tão vazio. O homem ele tem uma coisa que não muda desde o princípio. Ele nunca está satisfeito. É um abismo infinito que só pode ser preenchido com algo igualmente infinito. Adão e Eva, quando estavam no jardim, podiam comer de todos os frutos, apenas do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Não podiam. Mas eles foram comer, tinha tudo na frente deles, mas queria o que não podia. O homem, ele sempre está insatisfeito. É por isso que muitas vezes a gente fica aflito quando as contas não estão pagas. A gente fica aflito porque não consegue o emprego ou a promoção que queria. Não fica aflito porque não casou ainda. Fica aflito porque não tem dinheiro para fazer aquela festa de casamento que você acha que precisa ter. Fica aflito porque não passa em um concurso, não passa no vestibular. Fica aflito porque fica correndo atrás do vento. Eu queria dizer para vocês que eu não estou dizendo para vocês não trabalharem, não fazerem festa. Não estou dizendo para vocês não estudarem, não tentarem. Mas eu estou dizendo para vocês que isso não pode tirar a sua paz nem lhe consumir. Porque quando você passar no concurso, ou quando você tiver a melhor festa que alguém pode ter, ou quando você tiver o melhor emprego, a melhor promoção que tiver ter, você vai querer mais. Você vai querer mais. Porque existe um abismo infinito de um desejo que não pode ser satisfeito por nada além de Deus.
Você fica tentando substituir com o trabalho, fica tentando substituir com o amor, fica tentando substituir com a glória, com o ser querido, com que as pessoas lhe aceitem, com remédio, com comida. Queria dizer que, naturalmente, nós somos fracos, falhos e doentes. E ficamos cada vez mais doentes sem Deus. A gente vive perseguindo coisa que nunca vai satisfazer a gente de verdade. E essa ânsia, essa perseguição, ela não vem com o mesmo afinco quando é para estar nos pés do Senhor. É muito mais fácil, eu estou dizendo de mim mesmo, é muito mais fácil estar me esforçando no meu trabalho, na minha monografia, que é meu estágio de vida atual é monografia. Na minha monografia, buscando o Senhor, derrama sobre mim uma inspiração para que eu possa passar, terminar esse curso. Aí, quando eu terminar esse curso, Senhor, deixa eu passar num concurso. Antes eu quero casar. Que bom que vocês descontraíram comigo agora. Amém. Perdi, gente. Amém, né? Então, queridos, eu queria dizer que a gente tem naturalmente um abismo infinito. Vai ter tudo e achar que não tem nada. A gente anda um passo de cada vez. A primeira vez que eu falei aqui com vocês, estava compartilhando uma palavra de Deus. Eu falei que a gente tem o costume de considerar aquele ditado de que a grama do vizinho é mais verde. É verdade, mas não é. Se você acha que está ruim, acredite, pode piorar. Não reclame, não. Você vai encontrar na Bíblia que Deus ele detesta quem resmunga, quem murmura, porque Ele é bom. Ele é bom. Enganaram a gente muito tempo, enganaram os crentes muito tempo. Fizeram a gente acreditar que a gente precisa ser mais abençoado. Né? Você precisa de mais bênção do que o Filho de Deus pregado na cruz, remindo os seus pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Uma graça insubstituível e mais que suficiente. Mas a gente quer ter aquela festa, a gente ainda quer ter aquele trabalho, ainda quer passar no concurso. E vai continuar querendo. Isso não é ruim não, viu, gente? Isso não é ruim não. Mas isso não é mais importante. Sabe quando os nossos sonhos afligem o nosso coração? Não chega, Deus. Não chega. Mas a palavra do Senhor, inclusive em Eclesiastes, diz que há tempo para todas as coisas. Mas a gente não quer agora? Manda em Deus. É o seguinte, Senhor, eu quero agora. E aí? Você vai ter daqui a 50 anos, igual Abraão. Tanto quis, mas creu até o fim. Recebeu o filho da promessa. Voltando à história de que fizeram os crentes acreditar que a gente precisava ser mais abençoado, às vezes a gente esquece e sai da nossa mente que os homens que andaram com Deus, de referência, que entraram de corpo e alma na obra, viveram o evangelho de uma forma assim sobrenatural, cumpriram a palavra, eles não tiveram assim muito luxo não, gente. Profetas exilados, vivendo no deserto, em caverna, andando pelado, comendo gafanhoto. Tu quer essa vida? Ninguém quer, né? Mas eram homens que andavam assim com Deus. Às vezes a gente não está pronto para pegar a bagagem completa. A gente está querendo a bênção do Deus e não o Deus da bênção. Não é verdade? É verdade, né, Marquinha? Demais, né? Aí chega
a prova de que nós somos tão cegos, insensatos, inconformados com qualquer coisa que receba. Homens grandes que, graças a Deus pelo ministério que Deus colocou a eles, e eles foram fiéis, o tanto que podiam, serviram para hoje me edificar. Através deles, eu sou edificada, vocês são edificados, e eles são, inclusive, mencionados como os heróis da fé. Perseguidos, humilhados, surrados, mortos. Vocês têm uma noção que eles chegaram a um nível tão ninja, sobrenatural, gente, porque, me desculpe, mas a pessoa diz assim, eu prefiro a morte do que não fazer a obra do meu Senhor. Não é fácil, não. Só escute essa. Estevão, enquanto era apedrejado, olhava aos céus e pedia a Deus que perdoasse as pessoas que estavam matando ele. Querido, isso não é fácil, não. Às vezes a pessoa passa pensando se a pessoa tem vontade de dar uma murro na cara. Imagine ser apedrejado. Isso é uma coisa tão sobrenatural que nós não somos capazes naturalmente de fazer isso. É uma obra assim grandiosa que Deus faz em nós. Que só o Cristo, o Emanuel, é capaz de proporcionar, de prover. E eu acredito que esses homens eram plenamente satisfeitos. Porque somente alguém plenamente satisfeito tem coragem de se dar à morte pela obra de Cristo, pela anunciação do reino. Somente. Mas eu estava falando de Salomão, né? Você vê, né? A gente não consegue conduzir da forma quando a gente quer, né? Deus me fala. Alguns erros de Salomão eu já destaquei aqui. É mais fácil a gente destacar o erro dos outros, né? Tá mais na cara. Idólatra. Andou pela apostasia, entrou nesses caminhos. Era sábio demais para procurar a Deus, para honrar a Deus. Rico, famoso. É tudo que a gente quer ser, né? Tirando a apostasia, porque normalmente a gente tem uma postura hipócrita e depois que tem tudo acha que ainda assim, né? Deus ainda é mais que suficiente. Eu quero tudo, mas Deus é mais que suficiente. Tem que tomar cuidado para não ser tragado pelo desejo. Buscava os próprios caminhos, perverteu o juízo que lhe foi ensinado, um bom exemplo do pai, um homem que se derramava aos pés do Senhor, que vivia angustiado se Deus não falasse, olha, meu filho, está tudo bem. Era conivente com pessoas que iam com a prática de sacrifício em templos. Mas, enfim, tem muito defeito de Salomão, vocês podem procurar em Eclesiastes. Ele mesmo vai dizer tudinho. Tomem cuidado se vocês pretendem ler o livro de Eclesiastes, porque vai chegar um momento que você vai dizer, que danado esse homem está falando? Alguns momentos a experiência... Sabe aquela história, a dor ensina a gemer? A experiência ruim. Ele está falando sobre algo completamente natural. Tinha um buraco ali, eu fui por esse caminho e caí. É praticamente isso. Mas eu queria dizer que a consciência de que ele corria atrás de coisas vãs não é natural. O convencimento pleno que ele demonstra mais à frente no livro de Eclesiastes, ele só foi proporcionado através do retorno dele, da conversão dele a Deus novamente, de forma que ele se arrependeu e criou nele também uma amargura tão grande por não conseguir voltar os dias e desfazer tudo o que ele tinha feito. Salomão, ele começou a refletir a vida dele. Eu queria que você... Miguelzinho, coloque Eclesiastes 4:13. Ele reconheceu que ele era um homem velho, tolo
que não aceitava mais conselhos. Vocês vão ver lá em Eclesiastes 4:13. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu. 4:13, viu? Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita repreensão. Ele reconhece esse lugar dele. Ele era jovem e sábio, pediu a melhor coisa que ele poderia ter pedido a Deus. Achava que não era sábio, né? Ele achava que ele não era sábio. Se tornou um velho tolo que não aceitava mais o conselho de ninguém. E queria dizer a vocês que a gente não chega em nenhum momento num estado da nossa vida que a gente não possa ser repreendido. E se o seu coração não está disposto a ser ensinado, acredite, Deus vai lhe quebrar, como diz Provérbios. O homem, muitas vezes advertido, será quebrado sem que lhe haja cura. É muito dura essa palavra. Muito dura. Muitas vezes, durante toda a história bíblica, Deus levantou profetas para falar ao seu povo. Grandes homens para falar ao seu povo. Líderes incríveis para falar ao seu povo. E eles eram excluídos, eles eram chamados de loucos, eram exilados, né? Perseguidos. Mas eles estavam anunciando aquilo que Deus queria para o seu povo. Quando veio a se cumprir essa promessa, não foi diferente. Pegaram a verdade de Deus e pregaram numa cruz. O cumprimento de todas as promessas, a melhor coisa que o ser humano, que o homem poderia receber, foi pregado numa cruz. E é isso que a gente tem feito. A gente tem pegado as verdades de Deus, pega o que é conveniente e o resto exila para o deserto, bota para as cavernas, esconde num buraquinho. Joga numa cruz sem que se ressuscite. Porque a gente não quer que as lapadas gospel, as lapadas de Deus, ressuscitem. Ninguém quer apanhar de novo, todo dia, toda a vida. Não é normal. Tem que se propor, sabe? Tem que pedir a Deus todo dia, Senhor, coloque em mim um coração que aceita os cascudos. Coloque em mim um coração que aceita que alguém venha dizer assim, olha, Jéssica, aquilo que você falou é uma besteira. Inclusive, eu estou aberta para ouvir isso. É difícil. É difícil estar aqui na frente e achar que a gente é infalível no que fala, sabe? Mas eu queria que vocês retessem o que é bom. Porque a palavra de Deus, ela é boa. E eu sou falha. E como eu disse aqui, eu não tenho nada para oferecer a vocês. O livro de Eclesiastes, ele é um relato da insensatez de Salomão. Tem uns... Acho que, se eu não me engano, é no capítulo 2. Ele começa a falar assim, olha, sabe trabalho? Trabalho. Não serve para nada. Sabe, engenheiros, aquele negócio que eu construí, aquele projeto meu, um lixo. Sabe essa ruma de mulher que eu tenho? Uma mais bonita que a outra, uma de cada nação, de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Sabe, essas mulheres? Experimentei do bom e do melhor ali. São mesmo que nada para mim. É pó. Eu vou morrer e o que é que eu ganhei com isso? Tive muitos filhos, tenho uma herança para deixar para eles. Mas teve um tempo que eu tive um Deus. Eu conheci um Deus. Era tão bom. Não façam isso que eu fiz, não. É exatamente isso que ele fala. Ele deixa muito claro todas as coisas, todos os pecados dele. Todas as coisas mais assim perversas. Inclusive, ele admite. E eu uma nova criatura, eu sou uma pessoa
que tem um espírito renovado, uma cabeça e uma mente renovada por Deus, consciente da sua condição, sabe? Pobre, cego e nu, no meio de tanta riqueza, no meio de tanta gente, de tanto prestígio, dizer assim, olha, eu não tenho nada. Só Deus é capaz de proporcionar isso. Mas às vezes a gente vai longe demais, sabe? Os dias passaram e você não encontrou nada para você. Crente não tem que viver desse jeito, não. Não tem que viver desse jeito. Aflito e angustiado porque não conseguiu. Sabe? Saber dar lugar, dizer assim, olha, eu não consegui, mas Deus deve ter algo melhor para mim. Eu não sei agora, mas lá na frente eu vou ver. Às vezes a gente lê a Bíblia assim, quer a revelação na hora. Os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, ó. Não revelou agora, mas vai chegar aquele dia que aquela palavra vai ser lembrada no seu coração e vai descer na hora certa. Desce, ensina, aprenda. Agora, não queira fazer da Bíblia o que você faz da sua vida, não. Não queira fazer da palavra de Deus, do seu joelho no chão orando a Deus, um miojo, não. 5 minutos está pronto. Às vezes o silêncio de Deus é só para lhe tratar. Deus também se abstém de abençoar. Você quer tanto, que domina tanto a sua cabeça, não virou o seu rei? Não sentou no trono de Deus? O seu casamento? O seu relacionamento? Não sentou no trono de Deus? Pois ele vai ser seu Deus. Todos os dias vai estar na sua cabeça, martelando, lhe angustiando. O fardo do Senhor é leve, suave. É por isso que quando homens de Deus, enquanto morriam, davam glórias. Isso não é normal, não. Acredite. Eu acho difícil me ver nessa situação. Eu estou trabalhando nisso. Aliás, Deus está trabalhando nisso. Querido Salomão, segundo a palavra de Deus, e a sua palavra é fiel, até o fim, a Bíblia diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Também fala que nele não há mudança, nem sombra de variação, que ele é fiel à sua palavra. Ele que é fiel à sua palavra diz que ele, Salomão, seria sábio como nunca antes houve e como depois não existiu. Então, eu acho interessante ouvir o conselho dele. É bom ouvir o conselho dele. Agora, tome cuidado quando for ler Eclesiastes. Eu vou dizer isso 10 vezes. Para você não ficar doido. Leia pedindo a Deus, Senhor, deixe minha mente sã para eu conseguir separar aquilo que ele aprendeu com a dor e está gemendo e aquilo que o Senhor revelou. Aquela sabedoria especial. Porque para ele foi sabedoria assim. O livro de Eclesiastes foi revelado, foi escrito no momento em que ele retornou. Ele teve consciência de que tudo que ele fez, viveu e construiu a vida toda não era nada mais. Nunca teve sentido. Nunca satisfez ele. Os melhores manjares, os maiores deleites, nada funcionou para ele. Porque o abismo é enorme. Do tamanho de um Deus. O abismo é enorme do tamanho de Deus. Oh Deus. Jeová. Deus sabia disso. Desde o princípio tentou fazer alguma coisa, pelo homem. Mas o jeito foi Jesus mesmo. Mas ninguém... Assim, muita gente não deu muita trela, porque Deus falava, o Jesus falava, mandaram ele para a cruz. Foi morrer lá. Segundo a vontade de Deus. E glória a Deus por isso. Hoje em dia, Emmanuel vive em mim. Discernimento não é coisa para qualquer um, não. É para filho de Deus. Discernimento, Deus vive em mim, produzindo uma consciência e uma fé sã, sadia, uma cabeça sadia, que vai chegar um momento em que eu vou ficar angustiada e ansiosa, vai aparecer esse momento, muitas vezes. Mas eu vou dizer assim, não.
Vai chegar o meu tempo. Eu sei que Deus está cuidando de mim. Não se engane, não. Você não vai ser essa criatura assim, esse avatar perfeito de crente, não, sabe? Que você não vai ser tocado pelas coisas da vida, que nada vai lhe angustiar, que as dificuldades não vão aparecer, que você não vai andar pelado e comer gafanhoto. Não vai ser assim, não. Não se preocupe, não. Não vai ser assim. Vão aparecer muitas dificuldades na sua vida. E naquele momento que você estiver tropeçando, aí você vai lembrar, tem um Deus que me levanta. Sabe aquele momento que você caiu? Levante, porque Deus é um Deus que lhe dá força para levantar. Sabe? E eu não estou falando isso, né, assim, uma... Não é terapia, não, sabe? Não é terapia, não. Não é autoajuda, não. Até porque de autoajuda a gente não pode fazer nada por nós mesmos, acredite. Nada. É impossível você se ajudar. A misericórdia de Deus sustenta seu fôlego todos os dias. Sua bondade, sua graça. Não tem fim. Não tem fim como Ele não tem fim. Temos um Deus muito perfeito. Vamos continuar com Salomão. Salomão, em Eclesiastes, ele levanta que existem muitas formas de sofrer. Você, como eu já falei antes aqui, você vai sofrer, você vai ficar realizado com suas conquistas e às vezes você se sente suprido nelas, né? Mas que mais tarde essas mesmas garantias que você tinha de felicidade, elas vão minguar de uma forma que você vai ver assim, enfim, não está funcionando mais. Essa droga não está funcionando mais. Ele falou assim, até mesmo a sabedoria e o conhecimento, eu me enchi de sabedoria e de conhecimento, mas isso foi tão vão, porque quanto mais conhecimento eu tive, mais aflito eu fiquei. E é verdade. Quando eu fazia o ensino médio, eu não tinha problema não, gente. Eu fui cursar serviço social, entender direitos sociais, né? Estudar políticas sociais. E quando eu vejo essas presepadas que aparecem por aí, eu fico danada. Eu era muito feliz e não sabia. Mas é verdade, é assim mesmo. Aí você conhece que tem um Deus fiel, que tem um Deus que lhe cuida, que tem um Deus que mandou um filho perfeito, que viveu uma vida perfeita para ser sacrificado e morrer no meu lugar. Aí você sabe disso e vai chegar aquela hora e fazer assim, teve um homem que morreu por mim. Ter conhecimento disso não é qualquer coisa, não. Não é qualquer coisa, não. Miguel, por favor, abra em Lucas 21:34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Isso é um conselho que Jesus ele deu. Tomem cuidado. Às vezes a gente está tão ocupado com as coisas da nossa vida que não se lembra que o dia do Senhor chega e tem pressa. Está muito, muito próximo, né? É uma promessa, né? A gente está tão preocupado com as coisas da nossa vida que Deus é a última coisa, tem o último lugar no nosso momento, no nosso dia a dia. É a coisa de menor proeminência, né? Não tem proeminência. E aí eu venho com a máxima que aparece muitas vezes em Eclesiastes, que diz assim, Salomão fala assim, olha, tudo é vaidade. Sabe, essas coisas que você busca para satisfazer você mesmo, para dar satisfação aos outros, tudo isso é vaidade, porque isso não serve de nada para Deus. Ele precisa do seu carro, do seu trabalho? Ele precisa? Não é você que precisa dele?
Então, as coisas que você tem buscado, e não é como se Deus não lhe abençoasse, mas a gente tem que se treinar e perceber que nós temos que buscar o Deus da bênção e não a bênção do Deus. E saber ser fiel a Ele e reconhecer nele bondade e o suprir de cada dia, um Deus que supre, sim, mesmo quando só tem pão e água. Não é fácil. Mas vai ser mais difícil ainda se você continuar tendo na sua cabeça que você precisa ser mais abençoado. Vocês estão entendendo? Amém. E aí eu quero perguntar a vocês uma coisa interessante. Eu falei tudo isso, mas onde é que está o limite? Quando é que eu posso? Quando é que eu não posso? Eu devo me esforçar para o meu trabalho? Eu não posso me esforçar pelo meu trabalho? Eu devo buscar os meus sonhos? Eu não posso ter sonhos? Onde é que está o limite? Tem 3 coisas. Você está suprido? Você está confortável? Tem uma vida suprida? Tem uma vida confortável? Ou é excesso? É uma vida suprida? É uma vida confortável? Ou é excesso? Não sou eu que vou dizer para vocês o que é certo, o que é errado, qual é o limite de vocês. Mas busque a sabedoria do céu, peça porque Deus dá. Procurem ler as Escrituras. A palavra viva de Deus é Cristo e Ele está em nós. Leia a Bíblia. Mas não leia a Bíblia porque, como um livro qualquer, leia pedindo a Deus inspiração e entendimento. E se propondo a ser ensinado sempre. Entendeu? E antes, para não ter enquanto jovem, ter um espírito de velho achando que não precisa mais ser ensinado. Escuta o conselho dos seus líderes, não pregue ele numa cruz, nem manda para o deserto, não. Homens que Deus vai levantar na sua vida como profeta, fazer assim, pare. Pare. Ou vá. Não tenha medo. Quanto, Miguel? Não tenha medo. Tome muito cuidado, porque não é seu pai, sua mãe ou seu pastor que vai dizer assim, olhe, o seu limite, o limite do seu coração, que não adora a Deus ou que adora a Deus, não é eles que vão dizer. Mas o Senhor lhe conhece, Ele sonda o seu coração. Você vai aprender a conhecer os seus limites. Quando é que você está vivendo para o trabalho, entendeu? Quando é que você só procura riquezas, ou quando o que você tem está bom. E se Deus der mais, amém? Vocês estão entendendo? O limite está até onde a mente de vocês consegue ficar sadia. Sabe? Quando vocês não precisam negar a Deus em prol de manter o que tem. Sabe? Eu acho que não foi à toa que Jesus falou assim, olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil entrar um camelo pelo buraco na agulha. Porque às vezes a gente tem tanto, né, o excesso, tem tanto, que é tão difícil abrir mão do que a gente tem. Se Deus dissesse assim, eu quero isso, você vai dar? Tem 1 milhão na conta do banco. Vai dar? É fácil dar 1 milhão? Não é. Cuidado quando for buscar coisas demais, viu? Como Igor falou, Igor estava pregando e falou assim, olha, você recebe as coisas e oferece a Deus, cuidado. E a Jesus, o Senhor, porque quando ofereceram alguma coisa a Cristo, Ele repartiu e deu graças e repartiu a todos. Cuidado quando você for oferecer alguma coisa a Deus, porque Ele vai dar graças, repartir, distribuir para as pessoas. Você está pronto para ter o que é seu distribuído? Está pronto para entregar a Deus o seu orgulho, a sua consciência de algo, a sua inteligência, né? As suas certezas? Principalmente isso, as nossas certezas. Está pronto para entregar o seu tempo a Deus? O agora? Os seus sonhos? Tem um ditado que fala assim, uma faca não é boa nem má, mas o seu uso vai determinar essa característica. Uma faca, ela nem é boa, nem é má, mas o seu uso vai determinar essa característica. Então,
Deus, ele é um Deus que abençoa a quem Ele quer e como Ele quer. Você não merece e não precisa ter mais. Aprenda a dar honras a um Deus que pode fazer você andar nu pelos cantos. Pode lhe deixar em deserto por muito tempo. Pode. Ele pode. Um Deus que não vai realizar os seus sonhos. Porque, na verdade, os seus sonhos não podem ser seus, tem que ser os sonhos dele. A gente tem que viver uma vida de sabedoria. Não é consciência, não é conhecer, não é ter o conhecimento. Não é saber que aquilo existe. É uma vida de sabedoria, uma vida de prática. Eu tanto tenho consciência disso e conhecimento dessa verdade que eu vou praticá-la. Isso é sabedoria. Eu espero que vocês busquem a Deus no dia difícil. E que quando vocês não souberem que decisão tomar, vocês estejam nos pés do Senhor, dizendo assim: eu posso não ser mais sábio que Salomão, mas por favor, me ajude. Eu não sei o que fazer. Humilhe-se diante do Senhor dessa forma. Só você pode fazer isso. Ninguém pode se humilhar, nem lhe humilhar diante de Deus. É você que faz isso. Humilhe-se. Reconheça que você não é infalível. Reconheça que nós somos muito limitados. Que não existe uma força no braço, nem inteligência suficiente, em todo poder, em todo prestígio, que vai fazer você vencer todas as situações da vida, ou mesmo qualquer uma que seja. Talvez o problema da sua vida seja o seu prestígio, o seu dinheiro, a força do seu braço, e você nem percebe. Peça a Deus que coloque em você sonhos que honrem a Ele, que sejam da vontade dEle. Esteja disposto a ser ensinado. Mantenha a sua fé alimentada nessa palavra. Uma mente sadia. Não correndo atrás do vento, mas buscando um Deus que é eterno e que tem o tamanho do seu vazio. Tem o tamanho do abismo que vive em você, sim. Teve um filho perfeito e obediente que, amando o pai, preencheu esse vazio, sabe? Mais que suficiente. E ele é tão completo que ele cabe em mim, em você, em você, em você, em você, em você, em você. De tão grande que é esse Deus. Ele é um Deus, sim, que é maior que as situações. Ele é um Deus, sim, que é muito maior do que os seus sonhos e os seus projetos, as suas vitórias. Ele é o Deus das suas vitórias, o Deus dos seus projetos, o Deus dos seus sonhos. Ele pode ser os seus sonhos, pode ser o seu projeto, pode ser a sua vitória. Reconheça isso. Ele é um Deus sempre bom, sempre fiel, que faz homens sábios se pedirem sabedoria, que faz homens e mulheres fortes se pedirem força, que faz homens e mulheres edificados sobre uma fé, que no meio de uma tempestade você fala assim: eu tenho um Deus que acalma o mar, e eu também tenho um Deus que, mesmo que o mar fique agitado, acalma o meu coração. Eu tenho um Deus que me faz andar sobre verdes pastos. E se eu estiver no vale da sombra da morte, Ele está comigo. Eu tenho um Deus que tem um fardo leve e suave, que é o meu descanso.
Ele é uma rocha forte, um lugar seguro. Um lugar seguro. É um sonho alto e sem angústia para se ter. Ele é um Deus que supre. Ele é um Deus que é o confortável. Mas Ele nunca vai ser um Deus de excesso. Apesar que você nunca vai ter o suficiente dele. Porque Ele é grande demais. O seu trono está nos céus. E o estrado dos seus pés sobre a terra. E a Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. Qual é o homem que pode conter a glória de Deus? Qual é o homem que pode conter a glória de Deus? Ela vai lhe dar paz, ela vai lhe dar força, ela vai lhe dar vitória. Mesmo que você não consiga, mas Deus já é a sua vitória. O sacrifício de Cristo é a sua vitória. Você está entendendo, querido? Porque você é redimido. Encontrou redenção nos pés de Deus. Sabe? A sua insatisfação é plenamente preenchida no Senhor. Ele é um Deus de plenitude. Sabe por quê? Porque quando o mar está agitado e o barco está afundando, Ele é um Deus de plenitude. Porque na hora da sua morte, Ele é a salvação. O que mais pode ser falado desse Deus? Ele é a própria vida. E sem Ele não há vida. Eu queria dizer uma coisa para vocês que Salomão falou e que vocês conhecem muito bem. Jovem, procure o Senhor. Busque o Senhor nos dias da sua mocidade. Antes que venha o dia mau e você olhe para trás e diga: neles eu não tive prazer algum. Existe tempo para todas as coisas. Talvez não seja o tempo que você esteja pensando. Mas Deus é fiel. É bom o tempo todo. É misericordioso. A sua graça não tem fim. E o sacrifício de Cristo é irrevogável. Você não precisa de mais nada. É um plus que você recebe. Está respirando todo dia. Sabe o dia da tribulação? Que vem, é para lhe ensinar alguma coisa. Morreu alguém que você amava? A vida e a morte, ela chega para todos. A salvação não é para todos. Para os filhos de Deus. E Ele reconhece os filhos dele, e os filhos dele o reconhecem. Porque a palavra fala assim, que as ovelhas escutam e conhecem o pastor que chama. Se falta essa certeza no seu coração, queria dizer que todos os dias você tem a oportunidade de viver isso. E de buscar o seu pastor, ouvir o que ele tem para dizer e começar a caminhar sem passos trôpegos. Vai aparecer uma pedra de vez em quando para você tropeçar. Tropeça, mas não cai. Mas se cair, tem um Cristo que é advogado junto ao Pai e que vai velar pela sua causa. Mas não se valha disso não, porque existe uma plena satisfação em Deus, em obediência, em santidade. Satisfação. Quer dizer que não vai ser aquela festona, não vai ser aquele apartamento, aquela casa, não vai ser aquele sonho, aquele concurso que vai preencher sua necessidade, não, porque você vai ter necessidade demais. Mas Deus, Jesus Cristo, Ele tem a plenitude para a sua vida, Ele é a plenitude para a sua vida. Então, eu não queria repetir isso para você não, mas tenha essa certeza cotidianamente. Repita para você todo dia assim: o Senhor é minha paz, é o meu refúgio, é minha torre forte, é meu lugar seguro, é minha fortaleza. Ele edifica a minha fé. Ele cuida dos meus passos. Tá chovendo, tá uma tempestade, tá difícil de andar. Tem doença, tem morte. Tem contas e mais contas, tem uma tribulação enorme batendo na minha porta. A minha vida está tão difícil. Mas o Senhor é o meu Deus. Se eu morrer hoje, eu morro satisfeito.
Salomão talvez tenha sido um pouco mais feliz porque ele encontrou no fim da vida um lugar para voltar. A gente não precisa chegar ao fim da vida para voltar. Do mesmo jeito que o primeiro homem e a primeira mulher estavam insatisfeitos, as próximas gerações, inclusive nós que estamos aqui, seremos sempre insatisfeitos nas coisas naturais. Temos buscado nos satisfazer em coisas naturais. Nós não somos deste mundo. Nós não vamos nos satisfazer com o carro, com a casa, com o casamento. Nós não somos daqui para nos satisfazer com coisas daqui. Deus é do tamanho do abismo. Ele é tão infinito como a sua vontade de ter, de ser e querer. Eclesiastes 12, por favor. Miguel. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. 6, por favor. Pule para o 6. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Volta. Nada faz sentido. Pode ir. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras do sábio são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes de um único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles, não há limite para a produção de livros e estudar demais desse exausto corpo. Até a sabedoria ela pode vir demais. Mas Deus tem a medida certa para você. Ele é o pastor que ensina, que dá esse conhecimento, dá essa sabedoria. Ele é o lugar da plenitude. Receba. Lembre-se do seu Criador. Emmanuel vive, existe, está disposto, está em mim. Está em vocês. Amém? Busque o Senhor.